E hoje Marcela vai fazer aí a abertura da nossa aula, que hoje é com o professor Alessandro Moreira, professor de artes da nossa escola, muito especial, por sinal. Vamos lá. E aí, gente, boa noite a todos, né? Nós estamos agora na nossa segunda rodada dos nossos encontros virtuais. Começamos esse encontro tem mais ou menos 15 dias, então essa é a segunda quinzena. E, novamente, quem vai abrir a quinzena é Alessandro, né? Ele é sempre, né, que faz essa abertura na quinzena. Então, hoje o trabalho é com a Lê. Agradecer aqui a presença de César, professor que está dando o apoio aqui, né? As nossas alunas, coordenação, gestão. Estamos aqui nessa tarefa, né? De fazer esses encontros virtuais e depois disponibilizar lá no nosso grupo dos alunos para que eles possam acompanhar. É com você, viu, Alê? Tá bom. Boa noite, pessoal. Bom, na primeira quinzena, como a Marcela já citou, nós apresentamos alguns temas bem ligados ao que está acontecendo na atualidade, que é essa pandemia, e abordamos temas bem interessantes, inclusive orientando os alunos como procederem. O professor César falou na parte da questão da Constituição. A professora, eu lembro muito bem de ciências, Renata, que fez uma abordagem bem bacana em relação à diferença de epidemia, a pandemia, né? E assim, nós abordamos o tema que está em evidência mesmo, que está acontecendo, que nós estamos diante dessa pandemia. Só que nessa segunda quinzena, como nossa proposta é apresentar um pouco do trabalho na disciplina, eu estou trazendo já começando a entrar um pouco especificamente na disciplina Artes, até porque nós temos que continuar o nosso processo. Não vamos ficar só citando, né, a cada quinzena falando sobre a pandemia, vamos citar sempre, vamos lembrar sempre, mas nós temos assuntos pertinentes que precisam ser tratados, porque logo, logo estaremos retornando e vai ser uma continuação, né, uma continuidade do que está acontecendo e nós estamos fazendo aqui agora. Uma outra questão é que a disciplina Artes não foi contemplada na plataforma, né? E aí na minha preocupação, eu resolvi, então, trazer um pouco mais de conteúdo para poder complementar, para poder trabalhar com a turma, com os alunos, nessa nova modalidade, que a nova linguagem da paz está oferecendo. Então, o que é que eu vou falar hoje com a turma? Eu vou falar de curiosidades na arte, devido ao nosso tempo e também devido ao distanciamento, porque a arte tem a questão teórica e prática, que a prática é muito importante, e sabemos que o tempo não permite, né? Não vai dar para a gente fazer um pequeno espaço de tempo teórico e prática. Então, estou trazendo de forma assim, bem dinâmica, lúdica, algumas curiosidades na arte que servem para nós fazermos reflexões acerca de análise de obras, que vamos ver lá na frente, a cor do cotidiano, vamos falar de movimentos artísticos. Então, assim, quais são essas curiosidades? Eu trouxe 5 curiosidades através das imagens que eu vou apresentar, e essas curiosidades, eu começo citando, vou fazer aqui a apresentação, eu começo citando a obra Guernica. Rapidinho. Vamos lá. Então, nessa curiosidade, eu trago a obra Guernica. Essa obra é a obra de um artista que já comecei a colocar, inclusive, aí, que é Pablo, né? E o questionamento que eu faço, ou melhor, a curiosidade que eu trago é o seguinte: quando nós falamos em construção, em arte, análise de obras e assim sucessivamente, quando nós pensamos em construir algo, desenvolver algo, no processo de construção de uma obra, nós pensamos na questão da crítica, da análise do cotidiano, o que está acontecendo naquele momento, na atualidade. Então, muitas coisas são levadas em consideração. E a primeira curiosidade essa obra é de um artista. Esse artista, eu já coloquei a primeira parte, que é Pablo.
O segundo, claro, todo mundo já consegue completar, mas quem consegue informar para mim qual o nome completo desse artista Pablo, que fez a produção dessa obra chamada Guernica? Aí alguns vão falar Pablo Picasso, né? Outros vão citar, vão complementar, mas na verdade, Pablo Picasso, o nome de Pablo Picasso completo, que eu apresento para vocês agora, é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de Los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Marte Patrício Clito Ruiz e Picasso. César mesmo pode complementar, se ele desejar, que era muito comum as famílias adotarem, né, os nomes das gerações, não eliminando sobrenome nenhum, e aí Pablo Picasso passou por esse processo, onde ele também passou a ter o nome, adotar o nome de diversas gerações e ter esse nome nessa grandiosidade. Mas onde que eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, que Pablo Picasso, nós conhecemos de forma resumida o nome dele, Pablo Picasso, eu acabei de apresentar para vocês o nome maior, né, o nome completo dele, e lembrar que muitos artistas ao longo da história, eles também tiveram que abrir mão, muitas vezes, do próprio nome, como aconteceu com um escritor negro, né, que ele teve que abrir mão do próprio nome, se apresentar de outra maneira, porque a sociedade não permitia. Mulheres que, diante das suas ações, tiveram que também abrir mão da questão do gênero, porque a sociedade não permitia. E dentro do contexto de hoje, como nós nos apresentaríamos ou como seriam as nossas construções artísticas? Como seriam os nossos trabalhos? Dentro do cenário de hoje, as críticas que seriam feitas, as denúncias, os elogios, as observações. Então, a primeira curiosidade que eu trago fala justamente dessa questão. Não que ele ocultou o nome, mas a redução do nome dele para apresentar como um artista que desenvolveu determinadas obras e materiais em determinado período, né? Na segunda, eu trago uma obra Madonna Sistina, de 1512. E aí vem a questão da análise de obra, como é que nós começamos a fazer essas observações e que elas são importantes para que a gente amadureça esse senso crítico de observador diante de uma obra. Por exemplo, aqui nessa obra, eu estou circulando aqui, ó, com a seta, essa mão, que é a mão de um dos personagens que estava na composição do quadro, que é o quadro de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, entre muitos artistas, também foi um dos que, na época do Renascimento, ele pintou nas suas obras, alguns personagens com 6 dedos. O que caracterizava isso? Isso se deve à crença renascentista de que as pessoas que tinham 6 dedos possuíam um sexto sentido, através do qual poderiam prever o futuro. Isso na concepção da época, né? A Madonna Sistina, de 1512, época do Renascimento, e aqui, se vocês puderem depois até consultar e ampliar, vocês vão perceber que todas as obras onde existia uma personalidade com 6 dedos tinha uma forte ligação com uma questão de divindade, de sentido, e aí vem a própria estruturação da obra, já deixa bem claro isso para a gente, né? Quando a gente para analisar os níveis que os personagens estão apresentados, aqui já deixa claro para a gente uma centralização, a personagem central, um nível um pouco mais elevado, que pode ser classificado como a pessoa suprema nesse espaço. Os outros personagens que aparecem aqui, esse, no caso, com 6 dedos, que possivelmente é o conselheiro, a pessoa que consegue perceber, prever, e aqui embaixo outras referências que nós temos, que são as referências de alguns anjos. Então, não vamos entrar no mérito que é de religião X, Y, Z, mas dá para a gente perceber que esse quadro, na época, esse quadro Madonna Sistina, que é da época renascentista, tem uma forte ligação, né, com essa questão de divindade, de conhecer um pouquinho o sentido, o sexto sentido, e aí vai. Quando partimos para essa Pietà é uma obra de Michelangelo, que Michelangelo, junto com Rafael e Leonardo, eles formavam um trio, né, que era o trio da personagem... Oi? Você está apresentando o PowerPoint? Acho que não. Estou apresentando, está aí.
É porque eu não estou vendo, eu acho que tem outras pessoas que você fala como se a gente tivesse vendo. Alguém comentou Eu aí, também A não gente estou não, vendo, a não. gente não está Ah, vendo, então não, deixa Ale. deixa eu só verificar você aqui. falar. Eu estava achando estranho você apresentando aula de artes, falando dos Se é a quadros e imagem, não. né? É. Daniela entrou. A tela inteira. Deixa eu ver aqui se eu estou fazendo certo. César, e agora? Agora sim, Ale. Agora Legal. sim. Agora sim. Então, deixa eu só dar uma recapitulada rápida. Aqui. Eu falei do nome completo de Picasso, né? De Pablo Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Ruanda, como sendo Maria dos Remédios, Cipriano de la Santíssima Trindade, Marte, Patrício, Clito, Ruiz e Picasso, né? Depois falei da Madonna Sistina, foi a obra de Rafael, e aqui eu sei para vocês, ó, pensei que estava apresentando, desculpa, que Rafael foi um artista que pintou, né, obras, nas obras dele, muitos personagens com 6 dedos, os personagens que eram pintados com 6 dedos possuíam um sexto sentido na concepção renascentista da época, né? E aí eu falei também da figura central, e também os níveis como as figuras são colocadas, representam superioridade, divindade, e assim sucessivamente. No outro, que estava nesse quadro agora, Pietà, de 1499, é um quadro de Michelangelo, né? O que é interessante, qual é a curiosidade nessa obra? É que Michelangelo, até a confecção dessa obra, ele nunca tinha assinado uma obra. Por quê? Porque as pessoas conseguiam identificar o trabalho dele pela qualidade do que ele apresentava. Então, era uma referência ao trabalho de Michelangelo. Quando ele apresentava, as pessoas automaticamente associavam ao próprio artista, porque ele conseguia trabalhar muito bem com diversos materiais, entre eles o mármore, olha aqui, material de mármore, onde ele conseguia fazer o planejamento, né? Planejamento, a expressividade, todos os elementos assim, importantes para poder ter uma boa construção, ser considerado uma boa construção. Então, o que foi que aconteceu? Em um determinado período, um grupo fazendo visitas, né, às obras de Michelangelo, uma pessoa associou a obra dele a um outro artista, né, considerando que um outro artista teria o potencial para desenvolver o trabalho naquele nível. E aí, isso preocupou muito, incomodou muito Michelangelo, ele ficou muito incomodado, ele resolveu fazer o seguinte: a partir de hoje, eu vou começar a assinar as minhas obras, porque as pessoas estão começando a confundir o que eu produzo e dando mérito para outros artistas. E aí, nessa obra daqui, ele fez uma cinta, né? Depois da obra pronta, ele construiu aqui uma cinta, está passando a seta, e nessa cinta ele assinou o nome dele. Ele assinou Michelangelo, né? E aí, a partir dessa obra Pietà, foi que ele começou a assinar as obras, justamente com o receio de que começasse a perder a referência dos trabalhos que ele vinha desenvolvendo, que as pessoas já associavam o trabalho dele a ele, né? Como acontece, como a gente pega, tem um artista mesmo aqui nordestino, pernambucano, Romero Brito. Então, as obras de Romero Brito são inconfundíveis. Toda vez que a gente pega uma obra de Romero Brito, é Romero Brito. Então, Michelangelo tinha uma referência bem, bem próxima disso. Essa daqui é uma obra que fala a arte entre as disciplinas olímpicas. Embora muita gente não saiba, mas de 1912 a 1948, as competições de artes fizeram parte dos Jogos Olímpicos, né? As pessoas tinham que desenvolver, né, um trabalho inspirado no esporte e nas categorias. Só que as categorias que poderiam desenvolver, a linha que podia seguir era de pintura, escultura, literatura, música e arquitetura. O que foi que aconteceu? As pessoas começaram a questionar que, para essa modalidade, os artistas tinham que ser profissionais, né? Algo que não acontecia com as outras modalidades olímpicas até esse período, onde não existia a obrigatoriedade das pessoas serem profissionais como são hoje, né? Os atletas que vivem do atletismo,
ginástica que vivem dessa modalidade de ginástica e outras modalidades olímpicas. Então, os questionamentos foram chegando, as pessoas foram se incomodando, e aí, em 1948, aconteceu, basicamente, a última participação das artes, né, vamos dizer, das artes visuais, dentro dessa concepção, dessas modalidades, ou seja, dessa competição que seriam as Olimpíadas. E o que era que as pessoas questionavam também? Que geralmente quem ganhava eram só duas pessoas que se destacavam, que era o Alfred, chamado Alfred, que era quem mais ganhava, né, durante as Olimpíadas, e um outro que uma ou duas vezes conseguiu desbancar o Alfred. Então, houve esse questionamento, né, as pessoas começaram a se queixar, porque eles consideravam que isso ficava muito restrito a uma única personalidade. Então, tinha que ser um artista profissional? Para eles não, para eles tinha que ser, as exigências tinham que ser as mesmas para as outras modalidades. Ok? Nessa obra daqui, que todo mundo já conhece, com certeza, que é a Mona Lisa, eu não vou falar especificamente da obra, mas eu vou falar justamente dessa estrutura aqui ao redor dela. Né? Segundo informações, a obra Mona Lisa, né, que fica lá no Louvre, ela passou por uma série de agressões, vamos dizer assim, né? Várias tentativas de destruição dessa obra. Inclusive, algumas pessoas já tentaram, né? Algumas tentativas foram arremessar um copo de vidro para tentar destruir a obra. Teve uma mulher que arremessou uma pedra. Teve outra que arremessou ácido, porque a mulher estava enciumada, porque o marido elogiava demais a peça, a obra. Outros porque estavam insatisfeitos com o valor dado a essa obra. Ou seja, uma série de questionamentos. E qual é a curiosidade disso tudo? O Louvre hoje tem um sistema de segurança não que é específico para a obra Mona Lisa, né? O Louvre tem um sistema de segurança bem bacana. Mas, assim, a obra Mona Lisa, ela tem essa estrutura aqui em madeira que cerca a obra, que, segundo informações e leituras que foram feitas, tem sensores de aproximação, que automaticamente, quando a pessoa se aproxima, que encosta nessa estrutura em madeira ao redor, câmeras são direcionadas, justamente já para capturar imagens. Inclusive, as imagens já estão sendo capturadas, mas, assim, câmeras são direcionadas especificamente para isso. Se a pessoa tentar ultrapassar esse espaço, aí existem os alarmes que soam, né, já emitem sons, e para evitar o contato direto com a obra, ou qualquer tipo de agressão que venha destruir a obra, foi colocado aqui, ó, revestindo um vidro à prova de balas, né? Porque depois das tentativas de ácido, de pedra, de copo, acho que em 2009 teve outra tentativa com copo de vidro, mas como já tinha essa estrutura em vidro à prova de balas, e aí o que aconteceu? O copo simplesmente se espatifou diante do vidro e a obra não sofreu nenhum dano. Então, uma das curiosidades é o sistema de segurança que foi implantado justamente para proteger esse material. E aqui vem um autorretrato com a orelha enfaixada, de 1688, que é de Vincent van Gogh, que vai fechar justamente esse ciclo agora da conversação da gente. O que é interessante nessa obra? A história conta que Vincent van Gogh ele tinha problemas mentais, né, sofria uma série de atribulações, e diante de um romance que não foi muito bem correspondido, né, uma insatisfação, ele resolveu, então, tirar a própria vida, e em outro momento ele tentou se mutilar, e conseguiu justamente arrancar a orelha esquerda dele. Né? E o que chama atenção nesse quadro? Que no quadro, o que aparece enfaixado para a gente é a orelha direita dele, e não a orelha esquerda dele. E aí os questionamentos começaram a surgir. Peraí, tem alguma coisa errada entre a história e a obra. Porque a história conta que foi a orelha esquerda e a obra a orelha direita. E aí foi feita uma análise e chegaram à conclusão de que esse artista, Vincent van Gogh, ele fez a pintura desse quadro, ou melhor, esse autorretrato, que é ele com a orelha enfaixada, mas ele fez se olhando no espelho. Então, diante do espelho, com o reflexo ele rebate para a gente como se fosse o lado contrário. No momento da pintura, que ele fez a pintura lá da orelha esquerda, justamente aparece para a gente a orelha direita dele pintada.
Então, foram algumas curiosidades, acho que 6 curiosidades que eu apresentei para vocês. Uma de Rafael, que fala dos dedos, outra de Michelangelo, outra das Olimpíadas, outra de Leonardo, que fala da Mona Lisa, e de Vincent van Gogh. Mas tudo isso foi apresentado por quê? Porque nos próximos encontros eu vou começar a falar com a minha turminha aí em análise de obras e movimentos artísticos. Então é importante ressaltar que na construção de uma obra, ou melhor, de um trabalho que vai se caracterizar depois como obra, nós temos que analisar especificamente o contexto onde essa obra foi construída. Analisar o contexto, o cenário, como foi o período que foi construído, quais eram as inquietações que faziam com que as pessoas desenvolvessem seus trabalhos a partir de uma crítica, de um elogio, de uma denúncia, e assim sucessivamente. Se nós pararmos, então, para analisar a situação hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo, que é esse cenário de pandemia, né? Cenário de crise, cenário de tantas conturbações específicas que as pessoas estão passando aí, esse cenário financeiro, como as pessoas construiriam os seus trabalhos a partir de hoje? Então, como seriam construídos esses trabalhos nas artes visuais, esses trabalhos na pintura, no desenho, na escultura, na moda? Como é que vão ser construídos esses trabalhos a partir de agora na música, no teatro, na dança, no cinema? Então, fica aí uma reflexão, ou seja, uma dica para que a gente comece a pensar, e daqui para frente, nas discussões, vamos começar a pensar justamente em retomar o nosso cenário, óbvio, mas como nós vamos construir as nossas artes? Como serão construídos os nossos trabalhos? Como serão constituídas as nossas concepções? O que nós vamos deixar de legado para as pessoas que, posteriormente a essa crise que nós estamos vivendo, quando analisarem 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 500 anos, o que nós vamos deixar para que as pessoas entendam ou a gente consiga construir através da arte, né, uma referência histórica para que as pessoas entendam o contexto que nós estamos vivendo hoje. Ok? Então, dessa maneira, nós estamos fechando. E aí, quem tiver alguma observação, complementação, estamos aqui para poder fazer essa discussão bem bacana. Tá bom? César? É bem interessante essas curiosidades, né? A do nome, então, é assim, extraordinária. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma intervenção, falar alguma coisa, a parte que achou mais interessante dentre essas curiosidades? Algum aluno, gente? Aluna? Daniela ficou quieta? Daniela não se Eu cheguei atrasada. E a internet... É demais, Daniela. Oi? Mas eu estou presente, estou presente. É isso aí. Achei interessante a figura que você colocou, professor, daquele do quadro A Prova de Bala. E a história do Orelha Decapitada, eu esqueci o nome dele. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh? Vincent Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Nossa, falando até difícil. Eu já ouvi histórias dele, ele era meio surtado, no caso, né? No linguajar correto. É bem louco. Ele era completamente surtado, Daniela. Totalmente. Eu coloco. Olha, Cíntia, que é psicóloga, está dizendo que ele tinha doença psiquiátrica mesmo. É complicado. Sônia. Eu não vou cortar, não, mas que eu tô dançando na cordinha, fazendo malabarismo, viu? Tá complicado. Tá complicado, mas enfim, eu ainda tô fora, assim, da situação, assim, depois. O depois, eu ainda estou apreensiva ainda. E agora? O shopping já está voltando, a partir do dia 7, começa a voltar né? Salvador começa aqui, tipo, vamos ver. Ainda estou um pouco assim, sabe? Assustada.
E muitos Você não precisa acontecimentos. voltar, não. O shopping volta e você não precisa voltar. Não, Deixa eu eu me não, exibir eu um pouco. não, Deixa eu me não. exibir um pouco, Ale, porque eu fui lá no Louvre. Sim. Eu tive a oportunidade de ir no Louvre e, de fato, o Louvre é um museu imenso. É um museu que você passa o dia inteiro lá e você não vê tudo, né? Obras do mundo inteiro, obras de Onde que tudo é, quanto é professor? artista. É em Paris, na França. Paris, França. Tá. Aí você passa o dia inteiro lá e você não vai ver tudo, né? Para Tem semana eu gente vou que lá, para semana eu vou lá. você arrasa, você é demais. E aí é gente do mundo todo lá. E assim, você consegue circular com uma certa facilidade pelo Louvre. Mas quando chega na sala da Mona Lisa, que é um dos menores quadros que tem por lá, porque os Aham. quadros lá são de parede inteira, são Hum. quadros imensos. Inclusive, na própria sala da Mona Lisa, tem um quadro lindíssimo que fica na parede oposta dela, que é imensa. É um quadro que toma a parede toda. E, e as pessoas ficam de costa, né? E as pessoas ficam de costa, porque as pessoas ficam lá o tempo inteiro olhando, tentando olhar a Mona Lisa, né? Por essa fama que ela conseguiu, Aham. que essa obra conseguiu. Peraí. Então, as pessoas vão lá para isso, né? Tirar uma foto, tal. E a foto, e o quadro que tem lá também, é um quadro de Da Vinci também, é um quadro imenso, né? E não tem essa segurança toda. O único lugar que tem essa segurança toda que a lei botou aí, realmente é a Mona Lisa. Mas é incrível assim também a energia que fica em torno dela, né? Porque Aham. todo mundo quer ver, e aí você também entra naquela vibe de querer ver, você entra na coisa de querer chegar perto para tirar foto. É Agora, incrível. por que a obra da Mona Lisa é tão importante quanto as outras? Eu não conheço a história da Mona Lisa. Bom, a O Mona professor, Pronto. Lisa. o professor comentou, mas aí eu não foquei. Assim, ó, tanto a obra de Mona Lisa quanto muitas outras obras, as que foram citadas, e outras que existem no mundo, que tem esse cunho que eu citei, né, de fazer crítica, elogiar, denunciar, revelar algo, falar do contexto, do cenário, tem sua particularidade, sua importância. Só que ao longo da história, a Mona Lisa foi se consagrando como sorriso enigmático, aquela discussão, está sorrindo ou está séria? Quem é essa mulher? Então, assim, foi criando uma série de questionamentos acerca dessa obra e que ela foi ganhando, né, esse espaço. Para completar, é uma das mais caras do mundo, né? No mercado das artes, e aí termina vendo essa projeção gigantesca e publicitária por trás de tudo isso envolvido. E por ser mulher, né? Entendi. Mas A aí, Mona isso Lisa foi... ela ficou guardada há muito tempo, não é, Lê? Ela ficou guardada e assim como o quadro até que não tinha importância. Aí ela ganha importância no início do século XX, não é isso? Se eu não me engano. Assim que sofre Então não tem tanto tempo assim, né? De construída, de realizada tem. Agora, ela está rodada e citando da aí. projeção. Entendi. Não, a projeção. Não, ela é do século XVI. Ela é Isso. de Leonardo da Vinci, ela é do século XVI. Mas ela é um quadro que o pessoal às vezes nem dava tanta importância. E vai ganhar importância a partir do século XX, 1911, se eu não me engano. Esse quadro foi roubado. E aí, quando foi roubado, o pessoal fez toda uma campanha para tentar recuperar. E o fato de tentar recuperar esse quadro gerou essa promoção da Mona Lisa. Depois eles conseguiram recuperar e foi lá para o Museu do Louvre tem pouco tempo até. Compreendi. E tem uma observação também em relação ao Van Gogh. Van Gogh, ele que você citou, ele, em vida, ele só conseguiu vender um quadro. Né? Ele tinha um irmão que era ligado a esse mercado das artes, era o Marchand. E aí, depois que Van Gogh faleceu, deu muita projeção, espaço assim no mercado das artes.
não só pela forma como era divulgado ou vendido o trabalho, mas começaram a descobrir por trás das obras de Van Gogh que é aquilo que eu acabei de citar, que ele, ao longo da vida, mesmo com as perturbações psíquicas, ele conseguiu revelar, através das obras dele, vários momentos, momento dele, momento de sociedade, momento de vida, de realidade, de cotidiano. Sim. E aí, se você para diante da coleção de trabalhos que ele tem, você consegue descobrir muitas coisas, muita coisa mesmo, dentro do contexto da época que as obras foram realizadas. Então, assim, tem um contexto histórico muito forte, muito bacana, e uma contribuição muito legal para poder assegurar revelações da época, né, daquela época que foi construído cada trabalho. E o trabalho dele realmente é lindo, é surtado, mas um trabalho lindo. Só Daniel. Ale, deixa eu fazer uma contribuição. Olha, eu estou vendo aqui o rostinho de Sônia ali. Sônia nunca fala, que ela disse que ainda está aprendendo, né? Mexer com essas tecnologias. Mas em relação às curiosidades que você trouxe, né? Sim. Essa de Van Gogh, do autorretrato, da questão, né, que diz que ele cortou a orelha esquerda, mas no retrato aparece a orelha direita, né? Isso. Porque ele está fazendo, ele fez a pintura se olhando no espelho. Essa questão do autorretrato desses autores é muito bacana. Tem uma outra artista que fazia também esse autorretrato e traduzia bastante a psique dela, o estado de espírito, o momento que ela estava vivendo, que era Frida Kahlo. Frida Kahlo, Poxa, muito bacana. Frida Kahlo foi uma artista mexicana revolucionária, né? Uma mulher à frente do tempo dela, quebrou padrões assim imagináveis para aquela época, né? Para a mulher. E alguns quadros dela é autorretrato, porque Frida Kahlo, inclusive, sofreu um acidente e ela ficou muito tempo deitada numa cama, sem poder se locomover, sair da cama. E ali mesmo, deitada, ela pintava, né? Inclusive, ela pintava aquele momento da vida dela, né? De prisão numa cama, mas em que o imaginário estava totalmente livre. Então, a obra de Frida Kahlo tem uma importância, né, também pela sua história de vida, né, o que ela representou naquela época para uma mulher revolucionária, teve amores intensos, inclusive, né, ela se relacionava com homem, mas também teve casos com mulher, ela quebrou padrões. Então, danadinha. Com certeza. Então, toda obra, ela sempre tem um contexto de vida, um contexto social, um contexto histórico, e que revela muito para a gente, né? Então, quando a lei traz assim, e hoje, em tempos de pandemia, né? Se nós vamos produzir algo artisticamente, talvez as produções retratem esse momento, né? De pandemia que a gente está vivendo. E lá na frente, daqui a alguns anos, décadas, talvez as gerações futuras vão olhar, né, para aquela obra artística e vai ter também um contexto histórico, social que estamos vivendo hoje. Exato. É isso. Vai ajudar muito nessa questão, certeza. Professor, em questão de desenhar, o senhor sabe que eu sou o sucesso, né? Ao contrário. Estamos juntos nessa história aí, vamos escrever. Achei importante essa escritora. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma aluna? César, coordenadoras? Não? Então é isso, a gente agradece por essa aula. Agradece ao professor Alessandro, agradecemos também a participação do professor César, né? E todas as alunas presentes, e coordenadoras de gestão e vice. Então, obrigado a todos, boa noite.
Mas E já, até Jurema, foi. deixa eu ressaltar que essa dobradinha de Alessandro e César foi muito bacana, viu? Um Foi massa, historiador foi e um massa. artista Foi foi massa. perfeito, viu? Coisa Grande que só contribuição, acontece César. aqui. Só acontece aqui no virtual. E só Bacana. acontece, e Me só- deixa sem graça, e Marcelo. essa dobradinha só acontece na Escola Nova do Bairro da Paz. Com certeza. Detalhe. Eu acho que esses momentos nos fazem até refletir outras ações futuras quando voltarmos para o presencial também, né? Verdade. Porque a gente não sabe ainda como serão as nossas aulas presenciais, se vão ter momentos remotos, sim, mas é um momento da gente pensar, repensar, reconstruir, né? Reelaborar para o futuro, verdade. porque Verdade. muitas mudanças virão, isso é fato. E Com certeza. eu falo assim, e estão sendo momentos assim, gente, tão gratificantes, né? Momentos no qual a gente vai aprendendo tantas coisas. Esses 15 dias têm sido assim, de tanto conhecimento, e acho que está sendo muito válido. A sua Então, presença agradeço a presença de todas as alunas, essa presença aumente. Sônia, é um prazer te ver, saber que você está aí, já não é mais nossa aluna, mas está aqui. Isso é muito gratificante para a gente. E sirva de exemplo, né, para os nossos alunos atuais também. Verdade. Obrigada. Deixar esse registro, né, que a Sônia é ex-aluna, mas está aqui com a gente quase diariamente. Né? Amanhã nós não teremos esse momento, mas quarta-feira estaremos aqui firmes e fortes. Divulguem aí, por favor, os colegas. Quarta-feira é com quem? 19 horas. Beijo. É com Renata, acho que é Renata. É Renato ou é César? É César, não? César? Renata é na outra semana, eu não lembro agora não, Marcela. Ó a Sandra aí também, ó, gente. Ela abriu a câmera, ó. Tava aí escondidinha. Ó. Deixa eu ver, cadê que eu não vi? É, ela tá aí, ó lá. Ela dando. Dá um tchau aí, Sandra. Deixa eu ver aqui quem é amanhã. Aí, agora apareceu para mim. Ah, quarta-feira é César, isso mesmo. É César, viu? Quarta sou eu. Quarta-feira César. está convidado Corrigindo. para o aulão de quarta. Jurema, tá me Oi. ouvindo? Tô. Estão me ouvindo? Sim, Gente, vamos registrar hoje. Hoje nós tivemos a presença de 19 pessoas na nossa aula. Primeiro dia, nós tivemos um número desse. atingimos 19. Bacana. Maravilha. Maravilha. Então, gente, obrigada. Boa noite para todos e todas. Espero que cada dia mais a gente vai aumentar mais, né? Não, Com isso é uma certeza. reclamação para fazer. Eu preciso. Abraço, Tá gente. Até quarta. Tchau, Amanhã tchau. continua. Tchau, turma. Boa noite. Um tchau. abraço. Boa noite, Tchau. tchau. Tchau.